diagnóstico, exame clínico, exames de imagem e biópsias. Quem vai apresentar é a Luciana e a Marilyn, residentes do HU, e elas tiveram uma ideia bem legal, bem interessante, para a gente fazer uma aula mais interativa, que vai ser através de casos clínicos e também através de perguntas e respostas. Eu vou deixar a palavra, então, com a Luciana, que ela vai explicar como é que vai funcionar enquanto a aula vai acontecendo, tá? Pode começar, Lu. Boa noite, pessoal. Então, eu vou começar apresentando e ao longo da apresentação a gente vai explicando como é que vai ser o processo. Espero que vocês gostem. Bom, a gente tem que lembrar, antes de tudo, que na linha de cuidado da mulher, né, na suspeição do câncer de mama, a gente vai agir nesse ponto aqui. Então, a gente vai, infelizmente, agir quando a doença já existe. Então, a gente vai agir na prevenção secundária. Em dois momentos. Um que a gente viu na semana passada, que é o momento de rastreio na paciente pré-clínica, que ela ainda não tem sintoma. E o outro momento é no período clínico, em que ela já começa a apresentar algum sintoma. E esse sintoma ele pode ser um sintoma que é visto no exame físico ou um sintoma que é visto no exame de rastreio. Então, o nosso objetivo hoje é tratar dessa paciente aqui e desenvolver uma linha de raciocínio diagnóstico para propor um diagnóstico eficiente e um tratamento eficiente para a paciente. Para isso, a gente vai trazer alguns casos clínicos e, baseado neles, tentar desenvolver uma linha de raciocínio com o que a gente já viu nas aulas anteriores, são os métodos de exame complementar, de exame físico, e daí tentar alinhar esses conhecimentos que a gente já teve nas outras aulas. Então, a gente vai primeiro trazer esse caso, que é uma mulher de 50 anos, secundigesta, 2 partos vaginais, menopausa aos 48 anos, não fez terapia hormonal, tabagista, com a carga tabágica de 20 maços ano, uma menarca aos 12 anos, amamentou por 3 anos, não tem história de cirurgia, não tem alergias, não tem história familiar de neoplasias. De comorbidades, ela tem um hipotiroidismo, que usa levotiroxina, e vem para consulta sem queixa, trazendo a mamografia que você pediu na consulta anterior, o resultado. E aí o laudo da mamografia descreve microcalcificações pleomórficas na união dos quadrantes externos da mama esquerda. Com esse laudo, a gente já tem que ter uma suspeição aumentada para uma doença neoplásica. Por quê? Porque microcalcificações têm um risco, uma suspeição maior para o câncer de mama. Então, calcificações menores do que 0,05 milímetros fazem a gente pensar mais. O padrão pleomórfico, ou seja, de diferentes formatos, também faz com que nossa suspeita para um câncer de mama seja maior. Por quê? Esse padrão ele é observado decorrente da necrose tumoral. Só que faltam alguns elementos que poderiam auxiliar mais a nossa suspeita. Então, qual vai ser a nossa próxima conduta, né? O ideal seria o quê? Realizar uma magnificação para estudar aquela área mais profundamente e, com isso, determinar alguns elementos que não são descritos na mamografia anterior. E daí, ela traz essa magnificação. O que a gente observa? Que a gente confirma o padrão pleomórfico, né? Então, a gente tem microcalcificações com diferentes formatos. A gente vê que a microcalcificação está agrupada, elas estão ocupando uma área maior, a gente tem mais do que 5 microcalcificações por centímetro quadrado, e ela também não está assim dispersa na mama, ela está num segmento. E daí, o que a gente vai fazer por ela agora? O que vocês querem fazer? Pode colocar as perguntas do Mauro, por favor. Vamos colocar, então, as perguntinhas aqui para vocês opinarem. Espera aí. Só um instante. Então, foram lançadas as perguntas aí. Aí vocês têm aí uns 10, 15 segundos para escolher qualquer opção aí que vocês acharem adequado para a questão que a Luciana colocou. 2 votaram. Quem vai mais? Quem dá mais? Sai o nome de quem vota aí, doutor? Não, é anônimo. Pode votar à vontade.
Beleza. Ainda bem que não é descritivo, porque anônimo daí o pessoal coloca qualquer coisa daí, né? Pois é, então. Tá. Temos aqui já uns 11 votantes. Então tá, vou encerrar aqui para ver o que o pessoal achou aqui. Oh. Tá, Então, a maioria vai fazer biópsia por estereotaxia, uma parte ali vai fazer mamotomia e uma pequena parte vai fazer biópsia com ultrassom. O bom é que ninguém quer reavaliar em 3 meses, isso é uma coisa muito boa, então suspeita clínica alta a gente não vai reavaliar em 3 meses. E biópsia excisional, a gente também não vai indicar logo de cara, e eu vou falar um pouquinho mais para frente por quê. Pode fechar, doutor, por favor. Então, falando um pouquinho dos tipos de biópsias, né? A biópsia por agulha grossa, usando como método ultrassom para guiar, para esse caso específico de microcalcificação, ela não é um bom método. Por quê? Porque a sensibilidade, a acurácia do ultrassom em ver microcalcificações é muito ruim, microcalcificações agrupadas. Então, isso aumenta a chance da gente biopsiar uma área errada e aí não auxiliar no diagnóstico. Se a gente não tem outra opção, não tem um aparelho para fazer estereotaxia ou mamotomia, aí a gente pode usar a mamografia da paciente para direcionar o ultrassom, mas não é a opção que a gente deveria considerar. Alguns trabalhos, alguns estudos estão mostrando que a sensibilidade do ultrassom está aumentando e que no futuro talvez a acurácia dele melhore para microcalcificações. Mas hoje ele não é o método que a gente deve escolher nesse tipo de lesão da paciente, que são só microcalcificações. Com relação à mamotomia, ela pode tanto ser feita por ultrassom, que a gente não vai usar pelos motivos que eu já falei, como ela pode ser feita por estereotaxia. A mamotomia é um método bom, né? Ele provoca pouco trauma, ele é bom porque ele consegue tirar lesões que são próximas, ele consegue biopsiar conjuntamente, e ele pode até remover completamente se uma lesão for menor do que 1 centímetro, porque ele faz aquela biópsia em 360 graus, então ele consegue remover uma quantidade boa de tecido, e ela é indicada para lesões acima de BIRADS 4, né, na imagem. E lembrando que se a lesão for pequena e há a possibilidade de ser retirada completamente, você deve deixar uma marcação com clipe para, se necessário, reabordar aquela área e você ter o ponto de localização. Só que é um método caro que não tem disponível na maioria dos serviços, mesmo nos privados. Então, apesar de ser uma técnica que poderia ser usada nesse caso, guiada por estéreo, a gente não teria como fazer porque a gente está aqui no SUS Santa Catarina, tá? E a biópsia excisional, ela pode substituir em alguns casos também. Se forem lesões pequenas, ela vai acabar fazendo uma excisão da lesão completamente e daí ela serviria para isso. Como complicações, ela pode fazer hematomas, infecção, mas isso é muito raro e muito dependente do operador e de seguir a técnica adequada, né? De antisepsia e asepsia. No caso da nossa paciente, a gente vai fazer nela uma biópsia por agulha grossa, guiada por estereotaxia, porque ela tem microcalcificações que vão ser bem visualizadas nesse método e vai ser possível determinar com maior precisão a área que vai ser biopsiada e que possa, com certeza, trazer o diagnóstico para essa paciente. Para a biópsia por estereotaxia, existem algumas limitações. Então, se as lesões são muito pequenas ou se a microcalcificação está ocupando áreas muito extensas, não agrupadas, ou numa área com gordura, essa técnica não é muito boa, porque a gente perde a precisão no momento de biopsiar. Além disso, as lesões que são próximas à pele ou retroareolares, ou junto a implantes também, por dificuldade técnica, assim como aquelas em que a mulher tem a mama muito pequena, e quando você for fazer a compressão, a espessura da mama vai ficar com menor que 2 centímetros, e aí você pode transpassar a mama com a agulha da biópsia. Então, no nosso caso, a gente indicaria a biópsia por estereotaxia, tá? A biópsia excisional, ela vai ser indicada, poderia ser indicada em algumas situações.
Então, naquelas em que eu não posso fazer estéreo, como as que eu citei há pouco, ou naquelas em que eu fiz a biópsia por estéreo, só que o resultado veio discordante. Então, eu tenho uma suspeição clínica alta, porque eu tenho uma imagem de mamografia altamente suspeita, e o laudo não veio com sinais de malignidade. Então, o que é que eu vou pensar? Que eu biopsiei o lugar errado. Então, eu posso propor uma biópsia excisional. Ou se o laudo da minha biópsia por agulha grossa veio como carcinoma lobular in situ, ou carcinoma ductal in situ, ou como hiperplasia ductal atípica. Também tem indicação de fazer biópsia excisional. Alguém ia falar alguma coisa? Vou beber uma aguinha, peraí. Deixa eu respirar. Então, o que a gente não... Assim, lembrando que na biópsia excisional, no caso de microcalcificações, de lesões não palpáveis, a gente precisa fazer um guia, uma marcação para guiar o cirurgião, e pode ser feito por fio metálico, que é o que a gente usa no nosso serviço, mas também pode ser usado corantes e radiofármacos. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que toda peça retirada deve ser radiografada para você ter certeza que você retirou a área que você se propôs à cirurgia, né? Então, sempre após o procedimento, é preciso radiografar a peça e ter certeza de que a área foi retirada, tá? Então, o que é que a gente tem, como é que funciona a linha de raciocínio diagnóstico aqui e na medicina, né? Tudo vai se basear na nossa suspeita clínica, nos achados de imagem e no estudo anatomopatológico. O diagnóstico de câncer de mama, ele se firma nesse tripé. E a gente tem que ter congruência nos achados. Então, se, por exemplo, eu faço a imagem, ela é altamente suspeita, eu biopsio e vem uma lesão incompatível, provavelmente eu biopsiei o lugar errado. Então, eu tenho que continuar investigando a paciente, tá? E aí a gente passa agora para os casos sintomáticos, que é aquele grupo de pacientes que já tem alguma alteração, que não é o nosso primeiro caso, que foi diagnosticado por um exame de rastreio. Quais são os sintomas referidos como mais prováveis para uma doença neoplásica da mama? Então, as massas mamárias palpáveis, alterações cutâneas, como casca de laranja, eritema, escoriação de mamilo, descamação, eczema, úlceras. Se a gente observa espessamentos assimétricos ou nodulações na mama, a diferença de uma massa para uma nodulação é que na massa eu tenho um limite bem definido, eu consigo estabelecer aquela área no exame físico, enquanto na nodulação você tem um espraiamento da lesão no tecido. A presença de descarga papilar sem massa palpável, e lembrar as características de descarga papilar suspeita que a gente viu nas aulas anteriores. Então, a descarga uniductal, sanguinolenta ou em água de rocha. Massas axilares e a dor mamária, que é um sintoma muito incomum, mas o NCCN traz um fluxograma para a gente investigar, e por isso que a gente colocou aqui, e vou falar dele um pouquinho para frente, mas assim... dor mamária, fazendo câncer de mama com dor mamária é muito incomum e não é o sintoma principal que a gente deve considerar, tá? Bom, caso clínico 2. Uma paciente de 29 anos procura o ginecologista para uma consulta de rotina, não tem queixas. Essa paciente é bem saudável, faz esportes, não tem doença, não lhe gesta, usa como método contraceptivo o Implanon, uma menarca aos 8 anos, sexarca aos 16, tem um preventivo há 1 ano que estava normal, tinha feito um ultrassom de mama há 1 ano também que não tinha alterações, e de história familiar, ela tinha uma avó materna, tem uma avó materna com diagnóstico de câncer de mama há 70 anos. No exame físico, tá cortado não, né? Dá para ver tudo? Dá para ver, né? Tá um pouquinho cortado. Dá para ver tudo? O meu dá para ver bem. Deixa eu ver se eu consigo jogar isso aqui. Pronto. Melhorou? Tá. No exame físico, ela tinha as mamas simétricas, médio volume, pendulares, firmes. E na inspeção dinâmica, quando a paciente fez a elevação dos membros superiores e se inclinou para frente, você viu que ela tinha uma área de retração,
na união dos quadrantes laterais da mama esquerda. Na mama direita não tinha nenhuma alteração observada, e na palpação, a mama esquerda, naquela região de retração, você notou um espessamento. Os linfonodos axilares, supraclaviculares e inguinais não eram palpáveis. Daí, qual a conduta para ela? Pode colocar, por favor, doutor. Certo. O que vocês acham que ela deve fazer? Vocês vão solicitar um ultrassom transvaginal de rotina, de mama de rotina, e aguardar os resultados junto com o corpo citológico. Vai solicitar um ultrassom de mama, porque você viu essa coisa aí no exame físico, né? Dá uma olhadinha. Não precisa fazer mais nada, porque é uma paciente jovem, não tem comorbidade, não tem fator de risco, então só o preventivo basta. Ou solicitar ultrassom de mama. Aí faltou. E mamografia. E mamografia, último, vocês consideram ultrassom de mama e mamografia, tá? A letra D. Só lembrando quem entrou depois aí que as respostas são anônimas. Pode votar à vontade. E a letra D é ultrassom de mama e mamografia, esse P não saiu. Mama e mamografia. Faltou isso aí. Nós já temos aqui 60% já tendo votado. Eu estou interrompendo aqui para não ficar muito lerdo. Vamos lá, vamos ver o que a galera vai fazer. Então, aqui ficou dividida entre solicitar ultrassom de mama e solicitar mamografia com ultrassom. Pode passar, só que quem ganhou foi ultrassom de mama, provavelmente por conta da idade da paciente. Pode passar. Oh, sou eu que passo. Vamos lá. Eu não quero passar. Ah, foi. Então, por que a gente vai solicitar ultrassom de mama e mamografia a despeito da idade da paciente? A gente tem um exame físico que tem uma alta suspeição para câncer. O achado de retração mamária é bem sugestivo, porque o acometimento dos ligamentos de Cooper pelas lesões, pela doença tumoral, ela leva a uma retração do tecido, e por isso que a paciente faz aquela retração no exame físico, juntamente com essa alteração cutânea que a gente observou na palpação. Então, apesar da paciente ter 30 anos, para ela, tem indicação de fazer a mamografia junto com o ultrassom, porque a gente vai ter elementos que na mamografia podem ser vistos e na ultrassom não, como as microcalcificações, por exemplo, e por conta da nossa suspeita clínica alta. E aí a paciente, a gente fez para ela esse ultrassom, que mostrou essa lesão nodular, né, que tem os bordos um pouco irregulares, um pouco lobulada, não chega a ter uma sombra, mas ela não tem uma heterogênea, né? Não é um 4, mas não é um 2, né? Então seria uma lesão aí 3 no BIRADS. E na mamografia a gente tem essa área de assimetria em relação à outra mama. E mais nada além disso, né? Assim, que chame muita atenção. Mas a gente já tem 2 alterações para uma mama de 30 anos com um exame físico suspeito. Então, qual a próxima conduta que a gente vai fazer? Pode pôr para mim, doutor. Tá. Então. Não foi. Agora. Então, a gente pode parar a investigação, né? Porque essas alterações da imagem foram sugestivas de benignidade. E ela é jovem e não tem fator de risco. Então, 3 a 6 meses a gente reavalia e vê se a lesão mudou, se a lesão continua estável, para definir a conduta. Ou a gente indica o COR para avaliar aquele nódulo que a gente viu no ultrassom. O que vocês acham? O pessoal está votando aqui, o pessoal já está aderindo aqui, ó, já tem... Ah, que legal. 8 votos aqui. 19 votos.
Fiz a propaganda boa. Então, todo mundo vai biopsiar, muito bom. Então, a gente tem uma lesão clinicamente suspeita e uma imagem que não nos tranquiliza. Porque se a gente tivesse um cisto simples, bonitinho, bem definido, a gente ia ficar tranquilo. Mas a gente tem uma suspeita clínica alta e uma imagem que não é tranquilizadora, que é provavelmente benigna. Então, a gente tem que biopsiar a paciente, porque o diagnóstico, ele se baseia na tríade. E a nossa suspeição clínica está alta, a gente tem exame alterado, então a gente vai para o anatomopatológico. E daí, só para falar um pouquinho da suspeição em relação ao exame físico, a inspeção visual, ela independentemente, ela não auxilia no diagnóstico de câncer. A gente sozinho, só olhando a mama, não pode dizer, a nossa suspeita não pode se basear só nisso. Mas, com relação ao exame físico, o exame detalhado da mama, ele auxilia muito. Foi feito esse estudo lá em Milão, e que eles avaliaram 2.107 casos de câncer de mama, e eles viram que nódulos palpáveis eram vistos em 61,7% de casos de câncer de mama, nódulos com retração em 28,3%, nódulo com secreção em 3,6%, retração mamária isolada, que seria a nossa pacientinha, em 2,4%, né, no exame físico, alterações de papila em 2%, descarga papilar sanguinolenta em 1,6% e a linfadenopatia axilar em 0,8%. Então, o exame físico, ele auxilia bastante ao nosso tripé, a nossa conduta. Então, não pode esquecer dele e tem que ser bem feito, mesmo numa paciente com 29 anos. E daí, a paciente fez o COR, e no estudo anatomopatológico, veio essa lesão, que é uma expansão, lesão expansiva com distorção de ácidos, proliferação monomórfica de células entre o epitélio ductal, sem evidência de pleomorfismo, necrose ou atipia, consistente com carcinoma lobular in situ. Não tem essa pergunta, mas diante do caso que a gente viu antes, qual seria a nossa conduta? Seria indicar a biópsia excisional. Lembram que a gente viu no outro caso que quando o AP vem com carcinoma ductal in situ, lobular ou ductal in situ, é interessante fazer a biópsia excisional? Então, seria o outro passo da paciente, tá? Então, aqui é o fluxograma do NCCN para paciente que tem esse tipo de queixa, esse tipo de sintoma. Então, se eu tenho espessamento assimétrico ou nodulações, é uma paciente que tem mais de 30 anos, ele vai fazer ultrassom e mamografia em todas, e naquelas com menos de 30 anos, ultrassom e mamografia, dependendo do caso, dependendo da suspeição clínica. Dependendo do resultado da mamografia, a gente vai seguir essas linhas de cuidado aqui. Então, se é um BIRADS 1 ou 2, cisto simples, a gente só acompanha. Se é um BIRADS 1 ou 2, que eu tenho baixa suspeição, eu reavalio essa paciente em 3 a 6 meses, por um ano. Se a lesão ficar estável, ela entra no rastreio normal. Se a lesão aumentar de tamanho ou se eu aumento a minha suspeita, eu indico o COR para ela. Se é um BIRADS 3, como era a nossa paciente, se eu tenho suspeição baixa, eu acompanho. Se eu tenho suspeição alta, como foi o nosso caso, a gente indicou o COR. Se já é um ultrassom e mamografia, já BIRADS 4, 5, eu já parto direto para o COR, tá? Então, esse é o fluxo para o diagnóstico desse tipo de queixa, desse tipo de observação de sintoma. Posso Agora vamos para... Sim, doutor. Luciana, com relação ao fato de ser palpável a lesão, te altera o BIRADS? Na imagem era a suspeita de ser um BIRADS, você falou, né, que não era uma lesão, não tinha especulações e tal, uma lesão mais ou menos bem definida, mais ou menos horizontalizada, né? Não era uma lesão feia no ultrassom, né? Sim. A mamografia era uma densidade assimétrica, né? Isso. Se você palpar assim, aumenta a sua suspeição, né? E isso. Na classificação de BIRADS, te modifica a classificação? Não. Na classificação de BIRADS dos exames complementares que o senhor fala, né?
Isso. É porque tem Não um altera. detalhezinho, isso é uma pegadinha essa pergunta que eu te fiz. Na verdade, Tá. é palpável, na verdade é um motivo um dos poucos motivos que há na classificação BIRADS de alteração de classificação pelo achado de exame físico, né? Que não seja achado de exame de imagem, né? Eu creio que é a única condição em que existe essa alteração. Tá. Mas fecha com todo o teu raciocínio, né? Fecha com tudo que você falou aí, né? Tá. Então, vamos passar para outro caso. Agora, o caso 3. Maria tem 60 anos, a hipertensão crônica. Sua paciente há 10 anos, então você conhece ela toda. Ela faz acompanhamento regular e veio para consulta de rotina. Só para lembrar, você que tem muita paciente, né? Maria é secundigesta, tem 2 cesáreas prévias, a menopausa dela foi aos 50 anos, ela fez terapia hormonal por conta dos fogachos por 2, 3 anos. Ela amamentou um tempo total de 2 anos, a menarca dela foi aos 12 anos, Maria é tabagista, tem uma carga tabágica de 15 maços anos, e não tem nem história pessoal, nem familiar de neoplasia. Daí tu foi para o exame físico, e aí você observou na axila esquerda de Maria uma massa, uma tumoração de mais ou menos 2 centímetros no maior diâmetro, que estava aderida aos planos profundos, e ela era levemente dolorosa a palpação. Tinha uma consistência firme, mas não era pétrea, e não tinha nenhuma alteração cutânea. Na axila contralateral não tinha alterações, e nas mamas elas eram simétricas, pequenas, firmes, não tinham lesões palpáveis, não tinha nódulos nem espessamentos, e também não foi observada descarga papilar. E aí, qual a conduta que vocês vão propor para Maria? Pode pôr, doutor, por favor. Deixa eu só achar aqui. Esse é o caso clínico 3, questão 1, né? Isso. Tá. Aí para votar, lembrando que quem entrou depois é anônima a votação, pode votar à vontade, não vai aparecer o nome ali. Esse está fácil. Eu acho que está tão fácil que o pessoal ficou até com preguiça de votar. Então, eu vou interromper aqui. Ó. Deu 50 e poucos %, estou interrompendo aqui. Tá, vamos lá, vamos ver quanto é que deu. Isso aí. Então, a maioria vai fazer a investigação das mamas, né? Além de investigar doenças sistêmicas por conta dessa massa axilar. Uma parte mais afoita que diz logo para a biópsia axilar. Pode fechar, doutor. Por que a gente não vai logo para a biópsia axilar? Digamos que ela tem uma lesão na mama que a gente não sabe ainda, né? Se você retira, se você já muda a arquitetura da axila, como é que você vai avaliar a linfonodo sentinela, por exemplo, se tiver que fazer uma ressecção da mama? Então, a gente vai deixar esse passo mais para frente, a gente vai fazer a investigação de síndromes monolikes, que levam ao aumento de linfonodos, né? E vai investigar a mama, porque a mama drena para a axila e pode ser a responsável por esse achado no exame físico. Então, a paciente, ela fez a investigação para HIV, EBV, hepatite, sífilis, tuberculose, que foi tudo negativo. Fez um hemograma que estava dentro do normal. Isso ajuda um pouco a gente a afastar as linfoproliferativas. E ela tinha um PCR e um VHS aumentados. Aí ela fez a mamografia, a gente vê uma mama bastante densa, que não tem nenhum achado assim alterado, mas só muito densa, veio com BIRAD 0, né? Complementar com ultrassom. E no ultrassom, ela fez um ultrassom que não mostrou nada nas mamas, as mamas estavam normais, mas tinha essa tumoração hipoecogênica com mais ou menos 3 centímetros lobulada na axila. Então, a gente vê uma tumoração que faz pensar que seja um linfonodo, né?
que perdeu todo o hilo e está todo substituído por córtex, além de ter esse formato disforme, né? Não é o formato habitual do linfonodo. O linfonodo ele tem um formato reniforme. E aí, pensando nisso, as pessoas começaram a estudar massas axilares em pacientes com câncer de mama. E daí eles, vistas a ultrassom, né? E aí foram criados critérios para avaliar o grau de suspeição dessas massas observadas no ultrassom. Então, os critérios que foram mais vistos relacionados com doença maligna é o espessamento cortical com perda do hilo ou diminuição do hilo, o tamanho do linfonodo e a alteração da morfologia do linfonodo, né? O tamanho per si do linfonodo, ele não tem correlação direta com ter neoplasia ou não. Além disso, um padrão vascular de Doppler mais periférico parece também ter uma relação com malignidade, mas o principal fator é a cortical do linfonodo. E aí, alguns autores como esse, o Shaw e esqueci o nome, vou falar mais para frente, desenvolveu essas tabelas, né, esses critérios, em que ele agrupa os linfonodos, o Shaw, em 5 grupos, de acordo com o tamanho da cortical. Quando a cortical passa de 2,5 milímetros, é indicado um estudo complementar para avaliar esse linfonodo. Então, quando o linfonodo tem uma córtex de 2,5 a 3,5, ele é grau 3, um córtex maior que 2,5, mas com hilo ainda presente, ele é grau 4, e se eu tenho um córtex maior que 3,5 e sem hilo, ele é grau 5. A partir do grau 3, já tem indicação de fazer um estudo anatomopatológico dessa lesão. A outra classificação é essa de BED, que ele fez uma classificação em 6 subtipos, que você tem um linfonodo normal, que é aquele que tem uma relação e que você pode ter uma cortical tão fina que você não consegue ver no ultrassom, um hilo bem desenvolvido. O formato do linfonodo também é o habitual, né, o uniforme. Ou o grau 2, você já começa a ver uma cortical, mas ela está dentro do normal. Então, esses dois padrões, 1 e 2, são linfonodos não suspeitos. E aí, quando você começa a ter um aumento da espessura do córtex, com alterações do formato do linfonodo, ou ainda perda do hilo, todos esses padrões aqui, eles são suspeitos e você é obrigado a fazer uma investigação melhor. Então, a relação entre o córtex e o hilo é uma coisa importante na suspeição. Se aumenta se o tamanho se o maior diâmetro do córtex é igual ou maior que o tamanho do hilo, essa relação está alterada. Então, linfonodo suspeito. Tamanho e malignidade, eu já falei que não tem uma relação direta. E a vascularização periférica, ela está mais associada com linfonodos suspeitos do que a vascularização central. Apesar de não se utilizar muito Doppler na avaliação de linfonodo no ultrassom. E aí, o que vamos fazer com a nossa paciente? Pode pôr, doutor, que tem esse linfonodo bem estranho, bem alterado no exame físico lá. A gente vai fazer um COR. Só se me lembra que é caso clínico 3, questão 2. Isso. Vamos fazer um COR, vamos fazer um PAF ou vamos fazer uma biópsia excisional? O que vocês acham? O que vocês acham que é o melhor método de biópsia, de estudo anatomopatológico nesse caso? O que vocês fariam? Mas aqui, 60%, estou interrompendo aqui. 70%. Bem dividido, bem dividido. Então, COR e PAF está bem semelhante. A biópsia excisional está correndo por fora ali. Vamos falar agora de cada uma. Pode passar, doutor. Então, isso vai depender de onde você trabalha. Se você tem um patologista muito bom e você tem uma pessoa que faça biópsia bem também, você pode, nesse caso, indicar o PAF, que você vai conseguir obter uma amostra boa para estudar esse linfonodo.
Ele tem a vantagem de ser um método rápido, tem uma sensibilidade e uma especificidade boa, e ele é menos invasivo, então tem menos riscos de complicações, só que depende desses dois fatores. A COR, ela vai te dar mais material, você pode estudar, fazer estudo imunohistoquímico, não depende tanto de ter um patologista bom, nem um biopsiador, não sei se pode falar assim, bom também, em geral, mas ela é mais cara, mais invasiva e tem mais risco de complicação. E o lugar de punção na axila, ele é um lugar difícil, né? Porque você conseguir posicionar a agulha paralela à lesão é mais complicado. Então, se a gente trabalha num lugar que permite que a PAF seja bem feita, seria uma boa indicação para esse caso. E a biópsia excisional, como eu falei nos outros slides, ela é um método que a gente não deve ser utilizado imediatamente, né? A não ser que a gente não tenha outra alternativa. E aí, a gente fez o PAF, que a gente trabalha no HU, e veio citologia oncótica positiva. O que é que vocês vão fazer agora? Pode pôr, doutor, por favor. Vamos fazer um PET scan para descobrir de onde veio esse câncer, porque na mama não tinha nada. Vamos fazer a biópsia excisional, porque a gente já tem a lesão inteira, já descobre onde é o sítio primário. Biópsia de medula óssea, porque pode ser uma linfoproliferativa que não viu no hemograma, mas pode ser, e só tem naquela axila, né? Ou a gente pode fazer uma ressonância de mama, porque a gente pode investigar um carcinoma oculto, que não tem manifestação ainda nas mamas, mas já apresentou metástase linfonodal. O que vocês acham? O pessoal está bem pensativo nessa aqui. Está indo. Bom, 19 votantes, estou interrompendo. Então, bom, biópsia de medula óssea ninguém vai fazer. E aí ficou aqui a dúvida entre a ressonância e a biópsia excisional para imunohistoquímica, para identificação do sítio primário. É uma possibilidade você fazer a biópsia excisional, mas pode fechar, doutor. Mas aqui no fluxograma do NCCN, ele recomenda que seja feito inicialmente uma ressonância das mamas, porque você consegue identificar carcinoma oculto e probabilisticamente a maior chance dessa mulher ter é um câncer de mama, né? Não um câncer de outro sítio que está fazendo metástase na axila. Você tem uma possibilidade de encontrar um carcinoma oculto nessa ressonância de mama. Então, por ser um método menos invasivo e que tem uma alta probabilidade em esclarecer o diagnóstico, a gente primeiro vai fazer a ressonância de mama e, a partir do resultado dessa ressonância, que a gente vai definir os próximos passos. Então, esse é o fluxograma do NCCN para a investigação de massas axilares. Ele vai dividir em 2 grupos. Massas bilaterais levantam mais a suspeita de doença sistêmica, então a gente sempre tem que investigar a doença sistêmica quando a massa é bilateral. Se a doença não é sistêmica, se a paciente não tem doença sistêmica, a gente tem que fazer um ultrassom ou uma mamografia, e vai depender da idade da paciente. Ele orienta que pacientes com mais de 30 anos seja feita mamografia sempre, e nas menores você vai individualizar. Se a mamografia e o ultrassom vieram negativos, achado benigno, você vai observar essa paciente, vai avaliar ela em 3 a 6 meses. Se veio como achado suspeito, você vai indicar biópsia, que no caso eles indicam COR, mas aí, como eu falei, vai depender do serviço onde você trabalha. Se ele veio não maligno, você vai seguir a paciente. Se ele veio maligno e você não tem massas na mama, você vai fazer a ressonância. E se ele é maligno e tem algum achado na mama, você vai seguir para tratamento, né? Se a paciente é unilateral como a nossa, a possibilidade de ser doença sistêmica é menor, mas não exclui. Então, você deve fazer a investigação para essas doenças sistêmicas que a gente falou. Sendo negativo, ou benigno, né? A gente segue, era para cá, Cetinha.
Aí a gente faz ultrassom, a mamografia também dos mesmos critérios, maior do que 30 anos sempre faz mamografia e menor que 30 individualiza. Sendo negativo, a gente faz o segmento da paciente, observa. Se suspeito, também faz a biópsia e segue o mesmo fluxograma. Queria acrescentar, Luciana, aproveitando aqui, que a pesquisa do carcinoma oculto ela é uma das indicações da ressonância de mama, né? Existem algumas indicações restritas para esse exame na mastologia, mas essa é uma delas. E no hospital universitário, a gente não tem esse exame assim totalmente disponível, mas a direção autoriza em casos específicos. Então, sempre que a gente tiver uma suspeita de carcinoma oculto de mama, a gente pode solicitar a ressonância junto à direção. Eu já pedi, já foi realizado, inclusive em outras indicações bem restritas, assim, mas não está totalmente indisponível. E aí, para fechar, em relação aos sintomas que eu fiquei de falar, eu vou trazer só o fluxograma do NCCN para a dor da mama, que não é um sintoma específico e comum de câncer de mama, mas eu vou falar. Então, a dor na mama que vai preocupar a gente é uma dor focal, é uma dor localizada naquele segmento. Então, é uma dor do quadrante lateral superior. Não é aquela dor difusa da mama. Quando é uma dor focal, a gente se preocupa um pouco mais. E aí ele vai dividir também a paciente em 2 grupos, né? Maiores que 30 e menores que 30. Para as menores que 30, somente ultrassom. E para as maiores que 30, ultrassom e mamografia. E aí, dependendo do resultado do ultrassom, a gente vai seguir o fluxo de cada resultado. Então, se é um BIRADS 1 é manejo clínico, se é BIRADS 2 e é um cisto simples, o paciente está com dor, a gente pode drenar para diminuir a dor dela. Se é um BIRADS 3, a gente vai seguir com mamografia a cada 6 meses. É estável, ela volta para o rasteio normal, ou se aumenta a suspeita, ou aumento de tamanho, a gente vai para o COR. E se é uma BIRADS 4, a gente vai direto para o COR. Mas aí não é o sintoma de dor, né? O que faz a gente ter a conduta é o achado do ultrassom que gerou o exame, mas não é a dor em si, tá? Agora a Marilyn vai continuar. Só uma observação, Marlene. Oi. Só para, sem querer te estressar, mas só a gente cuidar o tempo. Que Tá. Tá muito legal mesmo. Quanto tempo eu tenho? Só para eu saber. Olhei o relógio agora e me surpreendi que já passou 40 e poucos minutos. Tá. Porque a Lu é muito boa, doutor. Eu não Desculpa, Mari. Lu, tu foi maravilhosa. Lu, deixa que doutora, obrigada. Não precisa correr, mas só para ficar atenta, tá? Também se passar uns minutos não tem problema. Bota os meus slides. Acho que ela não tem que parar. Depois dá para fazer algum comentário, Braulio? É a Dani. Oi, Dani. Sim, a gente vai abrir para comentário no final. Só no final, tá? Interromper a tua... Isso, agora a Marilyn vai conseguir. Conta, Dani. Aqui. Não, eu quero fazer um comentário, mas no final. Pode deixar. No final? Sobre esse caso especial da Lu. Beijo. Tá. Vamos lá. Tá. Os meus casos são mais simples. Vamos lá. Olha só, o caso clínico 4, né? A gente tem uma paciente de 50 anos, ela nunca teve nenhuma gestação, ela é sedentária, ela teve Só uma... bota a tela toda, Marilyn. Ah, sim. Pronto. Ixi. Tá, foi. Isso. Ela teve a menarca aos 10 anos, a menopausa aos 45 anos. Ela não tem história pessoal ou familiar de neoplasia e ela procurou um atendimento por causa de uma massa palpável na mama esquerda. Ao exame, o que chamou a atenção é que ela tinha um nódulo palpável no quadrante superior lateral da mama esquerda, de aproximadamente 2 centímetros, com contornos irregulares. Os limites eram imprecisos, aderido a planos profundos e era pouco móvel. E aí eu começo com a pergunta assim, quais são os fatores de risco da paciente? Pode botar, doutor. É o caso clínico 4, a questão 1.
Aí a gente tem assim, a paciente não tem nenhum fator de risco. Sim, ela tem, né? A idade, o sexo, a menopausa aos 45 anos, ela é sedentária e nulípara. Ou idade e sexo, né, que são os fatores de risco, ou idade, sexo, sedentarismo, nulípara e a menarca. A menarca aos 10 anos. Eu vou interrompendo aqui só por causa da agilidade, tá? Para a gente não perder aqui. Isso, todo mundo acertou, né? A maioria acertou. A idade, né? Uma paciente de 50 anos, então a partir dos 40 anos já, né, já é um fator de risco. O sexo, pelo simples fato de já ser mulher, né? Você já existe um fator de risco. Ela é sedentária e ela tem esse sedentarismo pós-menopausa, ela já está na menopausa. E ela nunca teve nenhuma gestação. Esse fato também aumenta o risco para câncer de mama. É isso, podemos passar para a próxima. Isso. Tá. Aqui só relembrando, né, os fatores de risco, mas a gente vai falar só do que a paciente tinha. E aí, frente a esse caso, qual seria a conduta de vocês? Solicitar uma mamografia? Solicitaria uma mamografia em um ultrassom? Ou já solicitaria uma biópsia da lesão? Naquele nódulo, né, que a gente examinou clinicamente. Deu? Deu? Isso, mamografia e ultrassom, né? A maioria votou na mamografia e ultrassom. Sim. Segundo... Deixa eu passar. Não tô passando. Ah, aqui. Segundo o NCCN, né, esse guideline, que ele é muito interessante. Ele fala que massas palpáveis, né, com a idade acima de 30 anos, a gente deve partir do diagnóstico pedindo mamografia e ultrassom, e dependendo do achado, a gente vai ter as nossas condutas, né? E aí, a mamografia da paciente não apareceu nada, não apareceu nenhum achado, mas o ultrassom dela mostrou esse ultrassom aqui. Eu gostaria que vocês classificassem ele, assim. Na letra A fala que é um nódulo sólido, irregular, de margens lobuladas e anguladas, classificando como um BIRADS 4C. Na letra B fala um nódulo sólido, irregular, heterogêneo, com sombra acústica posterior, classificando como um BIRADS 3. E na letra C, uma ecogenicidade homogênea, com bordas bem delimitadas, com um reforço acústico posterior, classificando como um BIRADS 3. O que vocês acham que tem nesse ultrassom, né? Isso, todo mundo votou. É isso mesmo. Então, assim, ele é um ultrassom que ele aponta mais para uma malignidade, né? Ele tem esse nódulo sólido, com uma forma irregular. Ele tá mais hipoecogênico do que heterogêneo. Então, assim, é isso aí. Se fosse mais, se a gente achasse que seria um caso mais de benignidade, seria um nódulo mais circunscrito, oval, hipoecogênico, às vezes podendo aparecer esse reforço posterior. Então, é isso mesmo, né? Aqui tá o que apresenta, né, mais o nosso nódulo, uma forma irregular, uma margem angulada, microlobulada. Isso mesmo. E aí a gente classifica ele como um 4C, que ele tem uma alta taxa de, uma suspeita alta de malignidade. Então, ele entraria aqui como um BIRADS 4C. E qual seria a conduta? O que a gente faria agora? Indicaria uma core biopsy guiada por ultrassom, indicaria uma core biopsy guiada por estereotaxia, indicaria uma PAF ou uma biópsia excisional? Isso, muito bom. A gente indicaria uma core biopsy, né, guiada por ultrassom. A Lu já explicou bem também, né? Esse é um nódulo palpável, então cabe muito bem a gente entrar com ultrassom, né? Uma core biopsy guiada por ultrassom. E aí,
quando a gente tem essa massa sólida, a gente vai fazer ultrassom, a mamografia e vai classificar o BIRADS e dependendo do BIRADS a gente vai ter a nossa conduta. Então, como esse nódulo ele se enquadrou numa categoria 4C, a gente faria uma core biopsy para ele. É um padrão ouro, né, na identificação das lesões de mama e a sua principal indicação é a avaliação histológica de nódulos palpáveis classificados com categoria 4 e 5. Aqui está o exemplo, né? Que está o ultrassom e aqui é a pistola que a gente usa para fazer essa core biopsy. E aqui o nódulo, aqui está a nossa agulha e a agulha ela atravessa o nódulo para poder coletar bastante um material ideal, né? Um material adequado para nosso anátomo patológico. É isso. Vou passar para o caso 5. Algum comentário, doutora Juliana? Não? Então, a gente tem uma paciente do Pode sexo... continuar que a gente faz os comentários no final. Ela tem 35 anos, ela nunca teve nenhuma gestação, a menarca aos 13 anos, ela nega comorbidade. Ela queixa-se de uma lesão pruriginosa no mamilo, que ela já está em tratamento há uns 2 anos com corticoide tópico e ela não teve uma melhora dessa lesão. E no exame das mamas a gente percebe uma lesão eritematosa, escamosa, com pontos crostosos na papila do mamilo esquerdo, estendendo-se para a auréola. Aí aqui está a apresentação dessa lesão, né? Essa lesão eritematosa descamativa e crostosa no mamilo esquerdo. Aí, frente a esse caso, qual a conduta de vocês? A gente indicaria uma biópsia ou um punch do complexo areolo-papilar. A gente faria uma citologia de raspagem, ou uma biópsia de raspagem da epiderme mais superficial, ou uma exérese do mamilo. Isso. O ideal é um punch, né, desse complexo areolo-papilar nesse caso. Muito bom. E aí, no resultado da biópsia, veio assim, células atípicas distribuídas dentro da epiderme e células coradas em escuro são positivas para a citoceratina 7. Aqui a gente tem as células grandes do citoplasma, né? E aqui a gente tem essa coloração positiva para CK7. E aí, frente a isso, tudo que a gente já falou, qual seria o diagnóstico para essa lesão? O melanoma, a letra E, o melanoma do mamilo, e a lesão deverá ser positiva para melan A imunohistoquímica, um carcinoma inflamatório, pois a pele está comprometida, um carcinoma escamoso da pele, doença de Paget do mamilo, e essa lesão deve ser positiva para o CEA policlonal na imunohistoquímica, um eczema areolar ou uma psoríase. Muito bom, isso mesmo, acertaram. Muito bom, gente. É isso aí. E assim, todos são partes de diagnóstico da doença de Paget, né? Mas um dos principais é o eczema areolar, que a gente tem que fazer, é obrigatório a gente ter esse diagnóstico principal. E a gente percebe que a nossa paciente, ela fez um uso de corticoide, que se fosse o eczema, teria uma melhora. Mas no caso dela, não teve essa melhora, né? Então, a gente tem que saber que a doença de Paget, ela é geralmente unilateral, ela tem uma evolução mais lenta, ela começa uma destruição pela papila, ela pode ter um prurido, mas ele pode ser pouco ou até ausente, e ela não tem essa resposta ao corticoide. E, além disso, pode ter uma massa associada, o que piora o prognóstico. E no eczema areolar, o eczema geralmente ele vai ser bilateral, ele vai ter uma evolução mais rápida, é uma lesão descamativa, pruriginosa, e ela responde muito bem ao corticoide tópico. E não teria uma massa associada, né? Aí, frente a gente nessa possibilidade de ser uma doença, de ser essa doença de Paget, a gente, além da biópsia, a gente pediria mais algum exame?
Vamos ver aqui. Pode botar. Questão 5, caso 5, questão 2, né? Não. Questão 3. Acho que é. Isso. E além da biópsia, o que mais vocês pediriam para esse caso? Vou voltar. Isso mesmo, uma mamografia e um ultrassom. Por quê? Por que a gente pediria uma mamografia e ultrassom? Porque a doença de Paget, ela está associada com uma doença geralmente maligna subjacente na maioria dos casos. Então, ela não vem sozinha, ela geralmente está associada a uma outra lesão, né? Até 50% das pacientes, elas vão apresentar uma massa palpável aumentada, e a chance disso ser um câncer invasivo, um in situ subjacente, ele pode estar presente, fazendo piorar esse prognóstico dessa lesão. É isso. E aqui está o NCCN, né, o guideline, que fala sobre essas alterações de pele. E aí ele divide em lesão inflamatória, né, ou essas doenças de Paget, que era o que a gente estava, né, a nossa alternativa. E aí ele fala que mulheres acima de 30 anos a gente deve solicitar em conjunto a mamografia e o ultrassom. E a partir disso a gente vai tomar as nossas condutas. Tá, isso aqui já foi falado. E agora o caso clínico 6. A gente tem uma paciente de 43 anos de idade, ela nega trauma, uso de anticoncepcional oral e história familiar para câncer de mama. Ela já teve 3 gestações e o intervalo entre a última gestação e o aparecimento da lesão foi de 24 meses. Ela veio no nosso consultório porque ela tem uma queixa de vermelhidão na mama, inchaço, uma pele espessada que começou há uns 3 meses. E aí ela fez uso de cefalexina por 7 dias. E aí depois ela fez um uso de amoxicilina e clavulanato por 10 dias e ela não teve uma melhora. E no nosso exame, a gente percebeu mesmo um eritema, um edema, um calor e um endurecimento dessa pele com aspecto de casca de laranja. Aqui a gente pode ver, a gente não está vendo a outra mama, mas a gente percebe que essa mama está bem aumentada, eritematosa. E aqui a gente tem esse aspecto de casca de laranja. Aí, frente a esse caso, qual seria a conduta? Solicitar uma mamografia e um ultrassom. Oi? Isso. Solicitar uma mamografia, prescrever antibiótico e aguardar a resolução da doença ou fazer uma biópsia de pele. Isso mesmo. A gente solicitaria uma mamografia e um ultrassom para essa paciente. Seguindo alterações na pele, né? A gente cai aqui tem forte suspeita, né, dessa paciente ter um câncer inflamatório, né, por causa dessas alterações que ela teve na pele. Então, a gente solicitaria para ela, no caso, uma mulher de mais de 30 anos, uma mamografia e um ultrassom, e dependendo do BIRADS, a gente tomaria as nossas condutas. E aí, na mamografia, o ultrassom veio normal, e a mamografia, ela apareceu esse espessamento de pele. Tá? Foi o achado que a gente teve nessa mamografia. E a biópsia de pele, ela veio uma pele espessada com êmbolos neoplásicos na derme. Aí, o que vocês acham? Qual que seria o nosso diagnóstico? Um câncer inflamatório, uma mastite, uma doença de Paget ou um melanoma metastático? Ai, doutor, pode botar. Certo. Papai. Aqui pode ser mastite, tá? Mastite no geral, assim, em geral.
Não mostrou? Vai. Isso mesmo. Mas assim, 9% votou em mastite. E é bem importante a gente ter esse diagnóstico diferencial em mente, né? Porque as mastites, elas são sim um diagnóstico de o CA inflamatório e a mastite, né? Cada um participa no seu diagnóstico diferencial. As mastites, elas são processos inflamatórios que podem ser infecciosos ou não, agudos ou crônicos, e eles podem acometer todo o tecido mamário, tanto glândula, subcutâneo, a pele, e ele é muito importante na mastite a gente ter esse diagnóstico diferencial, porque às vezes ele vai se assemelhar mesmo a uma neoplasia. E às vezes acontece que nessa nossa paciente, ela fez uso de várias vezes de antibiótico e é uma paciente às vezes que passou por vários serviços e ninguém teve aquele clique de pensar em fazer uma investigação para esse CA inflamatório. Então a gente tem que ter sempre esse diagnóstico diferencial, principalmente na mastite, né? Em relação ao CA inflamatório. E eu acho que é isso. É isso, gente. Juliana, fica à vontade. Então, eu queria parabenizar as meninas pela aula, que foi excelente. Acho que não tivemos prejuízo, pelo contrário, a gente está ganhando bastante em ficar uns minutinhos a mais aqui. E parabenizar também pela iniciativa de fazer essa aula interativa. Elas estão de parabéns, porque elas elaboraram os casos, elas já vieram com quase tudo em mente, assim. E eu só tive que dar ali um toquezinho ou outro ali, ajudar com algumas imagens, enfim. Tá de parabéns. Eu acho que eu vou deixar aberto para quem quiser acrescentar ou fazer alguma pergunta, né? Já pelo avançado da hora. Eu quero. Juliana. Dani. Isso, Dani. Vai lá, Dani. Meu, a aula tá escandalosa de linda. Parabéns. Ju e meninas, meu Deus, adorei. O negócio eu infelizmente cheguei um pouco atrasada, mas o terceiro caso da Lu, que era o caso do linfonodo, eu queria acrescentar algumas coisinhas. A gente lá no HU, que é a nossa realidade, né, Ju? A gente tem bastante experiência em PAF. Então, assim, e a PAF do HU a gente consegue fazer dependendo da citologia, do conteúdo, quantidade de material. Primeiro, a gente tem um patologista muito bom em citologia, que é a Ana, doutora Ana, né? Ela, tanto quanto assim, a amostra de coleta que ela faz lá no raio-x, ou é um material que vem da Érica ou da Ju também, quando elas fazem também é muito bom. Então, nesses casos, a gente consegue fazer imunocitoquímica. Então, a gente adianta muitos resultados com a imunocitoquímica. A imunocitoquímica pode ser no bloco celular, então, às vezes, é bom aspirar um pouco de formol no resíduo da punção, né, depois de fazer as lâminas, ou a gente consegue fazer a imunocitoquímica na lâmina que tiver no álcool. A gente descora e faz imunocitoquímica manual na lâmina. Então, tem essas opções. Então, o caso da Lu, espetacular o terceiro caso. Os dois primeiros, infelizmente, eu não consegui ver. Dessas 3 últimas aulas que eu vi também excelentes. A doença de Paget, a gente consegue fazer diagnósticos específicos com imunistoquímica. O CK7, é importante ela saber que o CK7 é uma citoqueratina que é negativo para o tecido epitelial escamoso, e quando ele foi positivo é porque o epitélio do ducto está ocupando aqueles espaços epiteliais escamosos, que no caso é a doença de Paget, né? E hoje, por coincidência, não sei se o Braulio ou você, Ju, a gente teve um caso assim, que era um nódulo de mama, um T3, com doença de Paget do mamilo. Um caso que foi liberado hoje, que a paciente foi de consulta. Sim. Então, por exemplo, hoje teve um caso desse. Se as meninas quiserem depois ver essas lâminas lá na patologia, podem ver que eu explico para elas direitinho. E esse caso do carcinoma inflamatório, outro adendo, é importantíssimo. Às vezes, quando vem a peça, vocês referirem para a gente, porque quando a peça vem fixada, eu não consigo mais enxergar o carcinoma inflamatório. Eu preciso da macroscopia do eritema para poder trabalhar no T4B, no caso, né? Então, é importantíssimo essa informação do mastologista quando ele opera, tá? Excelente aula, adorei, parabéns. Beijo. Ótimo, obrigado, Dani. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu também queria, primeiro,
parabenizar, enfim, essa questão da interação deixa a gente mais ligado ainda na apresentação e aproveitando mais as informações, super bacana. Sempre investigação diagnóstica, para mim, eu adoro, assim, investigação. Então, é um assunto muito interessante e é sempre importante a gente, antes de pedir qualquer exame ou mesmo de fazer qualquer pergunta, enfim, qualquer próximo passo que a gente for dar, é importante a gente tentar estimar e se a gente conseguir extrair da literatura em termos aproximados de porcentagem, qual é a chance, qual é a probabilidade daquela doença realmente ser presente, né? Por exemplo, tem um nódulo espiculado na mama, né? E foi falado ali das categorias e porcentagem, chance de ser maligno. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente desiste da nossa hipótese diagnóstica quando um exame ele não vem positivo, ele vem com achados benignos. Até acho que no caso daquela paciente de 28, 29 anos, não sei, o caso 2, né? Exato. Oi? Isso. Exato. Em algum momento foi citado, assim, várias vezes foi colocado e de maneira, né, bem apropriada, que a paciente tinha uma alta probabilidade clínica de ter uma doença maligna, ali pelo exame clínico, né? Mas depois, na sequência, se viesse um ultrassom benigno, a gente poderia ficar tranquilo. Não, a gente não pode ficar tranquilo. Se a tua suspeita clínica é alta, os exames eles não são, na maioria das vezes em medicina, é exceção, não a regra, que o exame seja determinístico, ou seja, normal é igual a saudável, alterado igual a estar doente. Eles moldam probabilidades, então a gente tem uma probabilidade pré-teste alta. Aquele exame, muitas vezes, ele não vai conseguir, por melhor que ele seja, melhor que seja o aparelho, por melhor que seja o avaliador, ele não vai conseguir diminuir muito uma probabilidade a ponto que a gente vai desistir. Então, só para aquela paciente do caso 2, mesmo que exames complementares viessem, sei lá, um BIRADS 3, alguma coisa assim, não tranquiliza. Ali só essa colocação, assim, que a gente tem que moldar, né? Com a nossa probabilidade, ela é moldada, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, ou muito mais, ou muito menos, conforme os exames, ou as perguntas, ou o que a gente vai fazendo na sequência. É só pensar nisso, tentar estimar probabilidade pré-teste, entender que aquele exame, qual é a acurácia daquele exame, qual é o valor preditivo positivo e negativo, para ver o quanto que ele pode realmente estar aumentando ou diminuindo a chance de ter aquela doença, e se aquele aumento ou diminuição, depois que vai dar como resultado final, é o suficiente para a gente definir a conduta de acompanhamento, ou sei lá, um nódulo de especulado. Se vem uma biópsia negativa, eu vou me perguntar, é da paciente mesmo, não trocar exame, biopsiar no lugar certo? É só para a gente sempre estimar, para a gente não errar. A gente erra muito quando a gente fica fixado, acreditando, idolatrando um exame. E os exames, eles a gente não deve idolatrá-los, a gente deve usá-los para mudar nossas probabilidades. Era isso. Ótimo. Então, perfeito. Então, eu vou dar mais uma sugestão. Posso, Braulio e Ju? Vontade. Pode. A faladeira aqui. Quando perfeito que a colega falou, quando não há conformidade, você não pode aceitar. Então, assim, ou a gente avalia todas as alternativas, né? E tem que persistir a investigação. Por isso que muitas vezes a gente fala, olha, não pegou a área. A gente realmente vê se não tem risco de ter trocado a amostra. Com certeza a gente faz isso como patologista, sempre, mas sempre vai atrás da correlação clínico, radiológica e as nossas análises. Aprofunda o caso, então realmente não dá para ficar conformado com uma suspeita que a clínica está mostrando e você não consegue fechar o diagnóstico, pode não ter mostrado a área, né? Então isso é importantíssimo que foi falado agora e eu concordo com ela. Exatamente. Até os residentes que estão passando na cirurgia com a gente têm visto, assim, a gente teve 2 casos agora no último mês de pacientes que tinham microcalcificações pleomórficas na mama em áreas extensas. E as 2 pacientes, se eu não me engano, a gente chegou a fazer 3 cores
porque era área extensa, né? E sabia que ia acabar indo para uma mastectomia. Enfim, estava com dificuldade de marcar as cirurgias de caráter, entre aspas, benigno, e a gente insistiu e as duas estavam com um carcinoma in situ, né? Então, tem que insistir mesmo. Se a suspeita é alta, tem que ir até o final. E como isso claro, é meio chovendo molhado, mas como é fácil se iludir, né? Quando, principalmente com o exame, a gente tende a se iludir mais ainda com o exame anatomopatológico, né? Que dá a impressão que o exame anatomopatológico, ele é infalível, né? Ele é infalível, né? Mas isso aí é sempre importante da gente sempre tentar estar com o pé no chão, né? Certo? Perfeito. E na dúvida, sempre pede revisão, conversa com o patologista. Sempre falamos isso, né, Braulio? Sim. Sempre. A gente tem que ter um canal aberto com o patologista que o mastologista tem contato, segurança, com quem ele trabalha. Não adianta ele não confiar. Ele tem que estar sempre perto do patologista, porque a dúvida do diagnóstico da margem, da conclusão, às vezes uma conclusão mais elaborada, mais morfológica, e a gente, o que será isso? Não, pergunta, liga, pede uma orientação, porque às vezes a gente quer, né? A gente precisa estar próximo. O mastologista, o patologista, ele precisa estar próximo. Ótimo. Mais alguma questão? Algum questionamento, algum comentário? Senão a gente vai interromper. Parabéns, meninas. De fato, a aula foi muito legal. Foi leve, assim, sabe? Daí a gente se envolveu e eu até me perdi no tempo. Quando eu me dei conta que eu fui pensar um tempo, mas a gente vai interagindo com as questões e é mais fácil de manter a atenção de fato. Parabéns, foi muito legal. Obrigado pela iniciativa. Foi muito... Eu quero agradecer também ao Dr. Braulio na disponibilidade aí de descobrir o Zoom dessas ferramentas, que foi para poder ajudar a gente. Foi bem legal, doutor. Obrigada. E com relação ao comentário da doutora Marcele, aquela questão do exame físico é que o NCCN ele traz que se você não tem uma suspeita elevada e vem um BIRADS 1, 2, daí você pode parar a investigação. Não era o nosso caso, inclusive, que eu falei várias vezes, né, que tem que ser o tripé, se a suspeita clínica é alta, se o exame físico é muito suspeito e o exame de imagem também, você não vai confiar numa anatomia que veio não suspeita ou numa imagem que não está batendo com o seu exame físico. Acho que ficou um pouco confuso ali, mas naquele caso a gente investigou porque realmente a suspeição era alta. E, de novo, agradecer a doutora Juliana, agradecer a Mari, obrigada aí pela experiência, foi bem legal. Também não vi a hora passando, desculpa, Mari. Tava ótimo. Parabéns mesmo. Então, vocês... Agora fica o desafio aí para os próximos colegas, para inovar. Está subindo cada vez mais a régua, tá? Vocês estão inflacionando o mercado, estão deixando mais quem vem aí. Então tá, pessoal, boa noite a todos. A aula boa noite. Depois eu coloco no grupo ali. Um abraço, boa noite. Obrigada, tchau, tchau.